Olá, seja muito bem-vindo. Você está na Pan News 90.5, de fato, a sua rádio de notícia. E agora a gente começa uma entrevista especial com o governador do estado, governador Renato Casagrande, que vai fazer um balanço do ano de 2023 e as perspectivas para 2024, o que vem por aí. E comigo aqui está a jornalista Fabiana Toches. Tudo bom, Fabi? Tudo bem, Edu? Vamos colocar a política em dia, hein? Isso aí, a política e todos os assuntos pertinentes ao estado, porque está com a gente aqui o governador do estado, Renato Casagrande. Tudo bom, governador? Tudo bem, Edu, tudo bem, Fábio? Alegria estar aqui com vocês, da rádio e da Folha Vitória. Do Folha Vitória, é isso aí. Tá governador, certo? Vamos começar com um balanço do que foi 2023. Analistas, especialistas disseram lá no começo do ano, ou até no final de 2022, que 2023 seria um ano muito difícil. Os números, principalmente na economia, e as perspectivas foram completamente diferentes. É verdade. O ano foi muito melhor do que o esperado. Como é que o senhor analisa o ano de 2023 e como é que o senhor analisa que vai ser 2024? Olha, tirando o Botafogo, o ano de 2023 foi perfeito, né? Então, nós aqui no Espírito Santo, lógico, temos nossos desafios, não vamos esquecer desses desafios que nós enfrentamos todos os dias, como da segurança pública, de melhorar os serviços públicos, mas foi um ano, tem sido, né? Não foi ainda, tem sido até dia 31 de dezembro, nós estamos trabalhando, tem sido um ano muito, muito produtivo. Veja que o Estado fecha, Edu, 2023, com a menor taxa de desemprego da série histórica. Menor até do que a do Brasil, né, governador? Menor que a do Brasil, que é 5,5, o Brasil é 7,7. E o maior desempenho da economia do que a média brasileira. Fechamos com o maior investimento da história do Estado do Espírito Santo. O maior investimento em infraestrutura do governo do Estado foi este ano, da história do Estado. Foi 3 bilhões e 700 milhões de reais. Fechamos com tudo obras em infraestrutura, rodovias, hospitais, escolas, campo bom de bola, quadra, ginásio, né, unidade de saúde. A gente está construindo, neste momento, 111 unidades de saúde no estado do Espírito Santo. CREAS, Centro de Referência da Assistência Social, Centro de Especialidade da Assistência Social. Então, o estado termina o ano pujante, né? Hoje, um dia histórico, nós abrimos as cancelas do pedágio, hoje, da ponte e da rodovia do Sol. Hoje, um dia marcante, a gente fez a revisão, né, do ICMS de 19,5% para 17%, depois da aprovação da reforma tributária, votou a reforma tributária e imediatamente o governo tomou a decisão de ficar na posição que estava antes de 17%, que é o menor percentual de ICMS do Brasil, é aqui do estado do Espírito Santo. Então, nós estamos com um ano assim, com realizações boas, desde que a gente ampliou a ponte, fizemos a ciclovia da vida, colocamos o aquaviário para funcionar, entregamos o complexo viário de Carapina, e para falar algumas das obras aqui. Se você for a Vila Velha e ver as obras de macrodrenagem, você fica espantado com aquilo que o governo do estado está fazendo em Vila Velha, que ajuda Vila Velha, ajuda Cariacica e resolve um problema histórico de Vila Velha. Ameniza, não vou dizer que resolve não, mas ameniza um problema histórico de Vila Velha, que são os alagamentos. Então, estou terminando o ano assim, feliz da vida com os resultados do governo, grato a Deus, né, pela proteção que Ele tem me dado com a minha saúde, com a minha disposição para o trabalho, aos meus parceiros da Assembleia Legislativa, dos demais poderes, né, aos municípios, prefeitos, prefeitas, vereadores e a imprensa, né, que cobre e divulga os trabalhos da gente, critica o nosso trabalho, que faz a gente melhorar sempre. Então, estou feliz com os resultados que a gente está alcançando em 2023. 2024, como é que vai ser? 2024, a base está concluída. Você vê que a gente votou todas as matérias, orçamento, LDO, orçamento, tudo aquilo que a gente queria votar, né? Então, nós temos recurso em caixa, né, para a gente poder repetir ou chegar perto do investimento que a gente fez em 2023. 2023 foi o primeiro ano do governo. Deste novo governo. As pessoas achavam que eu ia pisar no freio e eu pisei no acelerador, tá certo? E fizemos, então, esse conjunto grande de investimento que todos vocês estão vendo, onde vocês tropeçam na obra do governo do estado, seja a obra feita diretamente por nós ou em convênio
com o município, ou repasse para o município. Então, nós temos uma base preparada na política, na área fiscal, na área financeira, para a gente poder desenvolver bem. É pedir proteção a Deus, também a gente pedir que a gente tenha um clima regular, né? Porque a gente sempre fica à mercê daquilo que vai acontecer com o clima, se chove mais, se não chove. A gente, nesse tempo de mudanças climáticas, a gente às vezes está indo muito bem, mas você começa a entrar, por alguma razão, num prejuízo grande das pessoas, por algum fenômeno climático extremo. Então, e torcer para que o governo federal continue acertando o seu passo. Assim, este ano, para o governo federal, também foi bom, é o que você disse. As pessoas achavam que a economia ia crescer muito pouco ou não ia crescer, e cresceu mais de 3%. Está crescendo mais de 3%. Então, também para o governo federal, se eles conseguirem continuar acertando na economia, ajuda a gente a governar o nosso estado. Governador, antes de entrar nas prioridades, né, para o ano que vem, de cada área aí do governo, queria voltar um pouquinho na questão do fim do pedágio, da terceira ponte. O senhor esteve lá, né, na Praça do Pedágio, acompanhou ali os últimos minutos de cobrança, teve até um ato simbólico de levantamento das cancelas e tudo, mas boa parte da população ainda se preocupa com relação à questão de como que vai ficar o trânsito e também como ficará a prestação dos serviços. Há motivo para preocupação ou não? Prestação de serviço, não. Né? Nós já contratamos a empresa que vai fazer a operação, guincho e todo o apoio necessário na rodovia, um carro quebrado, tá certo? Contratamos a empresa que vai prestar serviço de ambulância, o DR passa a tomar conta da manutenção do pavimento, da sinalização. O pavimento está em boas condições, a Rodosol entregou o pavimento em boas condições, sinalizado. Então, assim, nós estamos com a operação da rodovia no patamar que nós recebemos e vamos continuar nesse patamar. Vamos mudar algumas coisas, porque nós vamos colocar mais câmeras, né, para poder monitorar a rodovia e a ponte. Nós já alocamos de 0 hora de hoje na ponte mais 12 câmeras, né? Tinha só 8 câmeras num sentido, a gente colocou mais 12 câmeras, chegamos a 20 câmeras para monitorar a ponte. Vamos fortalecer esse trabalho na rodovia e vamos aperfeiçoando o trabalho. Então, a empresa que estava gerenciando, a Rodosol, tá, cumpriu essa tarefa até agora e nós vamos passar a cumprir esse mesmo serviço e vamos melhorando esse serviço. Então, é um processo de aprendizado, naturalmente, das empresas, do governo, mas já estamos com toda a operação em funcionamento. Com relação ao fluxo, sim, pode ser que aumente um pouco o fluxo, porque daqui para lá já não pagava o pedágio, né? Isso. Daqui para lá, que eu falo, nós estamos em Vitória, né? Então, de Vitória para Vila Velha, a cancela já era livre. Isso. De Vila Velha para cá, você pagava R$ 2,80. Então, pode ser que de lá para cá aumente, então vai aumentar daqui para lá também. Pode ser que aumente um pouco o fluxo de veículos, tá certo? Mas o pedágio não era um pedágio caro, então não sei se isso vai ter tanta interferência. É lógico que o número de carros circulando está aumentando, não é só na ponte não, em todas as vias. Então as pessoas vão ter que ir verificando aí se vai ser melhor passar aqui pela segunda ponte, vai ser melhor passar pela terceira ponte. Agora, a ampliação da ponte com uma faixa a mais em cada sentido, e a retirada da obstrução, que era o pagamento manual do pedágio, já dá um fluxo. É lógico que os municípios terão que fazer alguns investimentos para poder ter vazão dos carros, tá certo? Então, principalmente nos acessos, né? Nos acessos. Aí tem uma tarefa que os municípios têm que pensar, a gente pode ajudar. Mas assim, na ponte, o fluxo vai ser maior, porque quem vinha e vem de Vila Velha para Vitória, e quando tinha o pedágio, ali tinha uma retenção, porque nem todo mundo tem tag, então, tag ou qualquer outro, um tag. Então, isso agora não tem mais, então o fluxo é mais rápido. Motocicleta, por exemplo, o motociclista, ele ganhou 2 vantagens. Ganhou uma faixa exclusiva para ele, e agora não tem mais aquela cancela que ficava aquele corredor de metros de moto, porque a moto não tem pagamento automático, então tinha que pagar manual. Então, para os motociclistas, foi uma vitória grande essas 2 medidas que nós tomamos nesses últimos meses.
Governador, aproveitando esse gancho da ponte, o Estado acabou abrindo mão da concessão da ponte, o que teria um retorno financeiro para o Estado. Né? O Estado poderia ganhar e já era uma questão pacificada. O senhor citou também, porque todo mundo já estava acostumado com o pedágio, né? Seria normal e natural para as pessoas pagarem o pedágio numa nova concessão. O senhor citou também a redução, na verdade, voltar atrás de aumentar o ICMS de 17% para 19,5%. Já estava aprovado na Assembleia, já estava também praticamente pacificado. A gente já teria um aumento de ICMS para o ano que vem, tudo certo. E o senhor resolveu voltar atrás por causa das mudanças na reforma tributária e voltar para 17%. E aí eu aproveito esse gancho de abrir mão dessas receitas e voltar, falando de economia, e voltar lá atrás na campanha ainda, quando os adversários do senhor chegaram a falar que o senhor tinha dinheiro em caixa, 6 bilhões de reais, e mesmo com dinheiro em caixa tinha algumas carências, principalmente para a população mais carente. A gente teve um dado do IBGE, inclusive publicado no começo desse ano, falando que no ano passado 300 mil pessoas sofriam com insegurança alimentar no Espírito Santo. E aí isso foi, inclusive, um combustível de campanha, né? Como é que o senhor avalia que deve ser o investimento do Estado a partir de agora? Como é que vai ser a partir de agora? E o que o senhor aprendeu com isso ao longo de 2023? Como é que o senhor pensou no investimento do Estado em 2023 para suprir essa carência das pessoas mais carentes do Estado, e como é que o senhor encara que deve ser 2024 e daqui para frente? Bem, nós revisamos o ICMS porque eu usei um argumento para aumentar o ICMS. O argumento era o sistema tributário novo, que colocava uma média de 24 a 28, o que nós receberíamos a partir de 2033. Então, assim, não ia alcançar meu governo essa medida, mas eu, por responsabilidade, conversei com os deputados, com as entidades empresariais e mandei o projeto para a Assembleia votou e aprovou. Retirado esse risco, é coerente que eu não tenho mais argumento. Então, se fosse um aproveitador, eu poderia me fingir de morto, como se diz, tá certo? E manter o 19,5%, que me daria mais 500 milhões de reais por ano, né, para fazer investimento, programas no governo. Que é um bom dinheiro, né, governo? Que é um excelente dinheiro, sem sombra de dúvida. Mas minha argumentação é essa: o Estado é um Estado equilibrado, organizado. Por que eu vou ficar ainda onerando a população capixaba? A não sei que eu tenha uma razão que justifique isso, que era a razão da reforma tributária. Quando foi retirada, não tem mais nenhuma razão para fazer isso. A outra medida, que é a cobrança do pedágio, nós podíamos fazer uma concessão, sim, e fazer um pedágio ali de manutenção. Mas, assim, a manutenção é um serviço simples, tá certo? Se a gente fosse fazer uma concessão ainda que fosse para fazer obras, mas isso ia encarecer muito o pedágio, talvez pudesse valer a pena. Mas uma concessão para manter um pedágio onde esse serviço o governo pode assumir pelo nível de organização que nós temos, acho mais racional não onerar o cidadão capixaba. Aí a cidadã capixaba com essa cobrança. O que nós estamos fazendo com dinheiro público é, assim, busca permanente da gente distribuir renda. Na hora que a gente faz obras em todos os locais, é para gerar oportunidade para as pessoas. Na hora que a gente faz programa como o Bolsa Capixaba, que é transferência de renda, a gente atende aí um conjunto grande de famílias por ano, por mês, né, complementando renda de quem está na extrema pobreza e não recebe o Bolsa Família, para não ter ninguém na extrema pobreza no estado do Espírito Santo. A hora que a gente coloca o Vale Gás Capixaba, que funciona agora a partir de janeiro, né, para as famílias que têm criança, que estão na extrema pobreza, que têm criança até 6 anos de idade, é para ajudar as famílias que estão ainda em vulnerabilidade social. A hora que a gente faz programa de segurança alimentar, e só quando surgiu essa crítica ao governo lá na campanha, surgiu uma pesquisa do IPEA que mostrava que o Espírito Santo era o estado com maior segurança alimentar do Brasil. Então, assim, com todas as dificuldades e desafios que a gente tem, nossas políticas dão resultado. Eu lancei justamente essa semana, o programa de habitação popular, né, para a família até 3 salários mínimos. Nós vamos construir 10 mil casas no estado, o governo vai investir 200 milhões de reais. Então, assim, são políticas contínuas, que não pode ter
paralisação, descontinuidade. Quando você tem políticas contínuas, né, de estruturar uma rede de proteção social, isso vai funcionando. Nós estamos com grandes investimentos em centro de referência da assistência social, em centro de especialidade da assistência social. Estamos com mais de 100 obras nesse momento, como já disse aqui no início, 111 obras de unidade de saúde. Então isso tudo vai formando uma proteção às famílias vulneráveis. E quando você tem atividade econômica como nós estamos tendo, as pessoas vão arrumando emprego, oportunidade de emprego ou oportunidade de renda. Veja que no Qualificar, a gente alcança 500 mil certificados em 4 anos. É um programa grande demais que qualifica a mão de obra, né, para ele arrumar emprego ou para ele poder fazer empreendimentos. Então, por isso tem que ter um Estado organizado e é por isso que eu tenho que ter algum recurso em caixa. Foi a primeira campanha na minha vida que eu vi alguém, um gestor, ser acusado por ter dinheiro em caixa. Geralmente você quebrou o Estado, você aniquilou as finanças do Estado. Não, nessa campanha eu fui acusado de ter dinheiro em caixa. Isso é uma característica boa minha na minha avaliação. Governador, o senhor falou durante toda a tramitação da reforma tributária que havia ali um risco e um temor do Espírito Santo perder receitas, né? Por fim, nessa semana o senhor até falou que o texto melhorou um pouco na Câmara Federal, nessa segunda revisão que foi feita. Mas eu queria te perguntar se o Estado ainda corre esse risco e também, já emendando com isso, nós tivemos aqui recentemente a visita do presidente Lula. E o senhor fez um discurso ali na frente do presidente, meio que cobrando, né, algumas obras federais aqui no estado. E, pelo menos ali publicamente, o Lula não deu um prazo, né, para resolver a questão das rodovias, ferrovias. Com o senhor ali, ele chegou a acertar algo, alinhar alguma coisa? Tem novidades aí para gente nesse passivo federal aqui no Espírito Santo? Olha, Fábio, não tem um prazo. Assim, pelo que eu acompanho dos assuntos, eu posso estimar os prazos. Mas, só antes de falar de prazos e de obras, o Espírito Santo, a reforma tributária em si, ela não é boa para o Espírito Santo. É bom sim, que a tese da reforma, o conceito da reforma tributária não é boa. Por quê? Porque passa a cobrar tributo no destino, né? Então, nós não somos um grande centro consumidor. Uhum. Então, sim, favorece São Paulo, que é um estado grande em consumo. Então, as empresas preferirão, sem incentivos fiscais, se você não for competitivo, eficiente, tiver qualidade de vida, competitivo e eficiente tem muita coisa a ver, mas são coisas distintas, e qualidade de vida, para atrair empresas e pessoas para cá, a gente, no conceito da reforma tributária, ela não é boa, né? Porque nossa população não vai crescer muito, né? Nós temos perto de 4 milhões de habitantes e a gente não vai crescer demais a população. Então, o que a gente tem que ofertar aos moradores? É isso, é qualidade de vida. A gente ofertando qualidade de vida aos moradores, a gente vai ofertar qualidade de vida a quem nos visita. E gente que poderá estar trabalhando num estado, poderá morar no Espírito Santo, né? A empresa que pode decidir se instalar no Espírito Santo por qualidade de vida. Então, a gente tem que trabalhar muito a questão da qualidade de vida. Para isso, tem que ter investimento em infraestrutura, no turismo, nos serviços públicos. E nós, assim, por isso que a gente fica sempre muito conectado ao governo federal. A gente teve muito conectado ao Tarcísio, que é ministro da infraestrutura do governo do presidente Bolsonaro. E agora estamos muito próximo do Renan. Renan tem sido um parceiro importante do governo do presidente Lula. O presidente Lula tem uma característica diferente do presidente Bolsonaro, porque ele topa debater os temas do Estado. O Bolsonaro, ele delegava praticamente tudo para os ministros. Os ministros nos atendiam bem, mas é bom, às vezes, a gente conversar com o presidente sobre os assuntos de interesse do Estado. Então, assim, nós estamos conversando com o presidente Lula, ele está ciente da nossa pauta e estamos, assim, nesta área da infraestrutura, tocando muito com o ministro Renan. Eu acho que a BR-101, nós teremos uma solução, isso aí eu avaliando, a partir do mês de março, porque o processo está no TCU, já aceitou a tese de que é possível repactuar o contrato com a Eco 101, desde que haja vantajosidade para a população. Então, acho que até março isso vai estar concluído para a gente poder retomar o contrato e a Eco 101 voltar a trabalhar. Com relação à ferrovia, né, Litorânea Sul, ela depende de um acerto do governo federal com a Vale do Rio Doce. Também acho que isso vai se acertar no início do ano.
A gente vai ter uma posição mais clara também até o mês de março. Então, o mês de março vai ser um mês importante para nós no estado do Espírito Santo. A BR-262 está em obra. Desculpa. A BR-262 está sendo elaborado o projeto. Então, não tem perspectiva de obra na BR-262 antes de terminar o projeto. Nós pedimos a eles que façam o projeto em 3 etapas, até Marechal, de Marechal até Venda Nova, de Venda Nova até a divisa com Minas Gerais. Então, assim, porque o gargalo maior é até Marechal Floriano. Se a gente conseguir duplicar por algum mecanismo que envolva recursos do governo federal, mais concessão, uma concessão patrocinada, né, com dinheiro do governo federal, pode ser que a gente, daqui a 2 anos, possamos ter aí contratação de obra para a BR-262. Comparativamente, a relação do governo do estado com o governo federal melhorou com relação à gestão passada? Piorou? Está a mesma coisa? Com o governo como um todo, envolvendo o presidente, melhorou, porque o Lula já tem chamado os governadores para as reuniões, para as conversas. No governo do presidente Bolsonaro, nós tivemos muito embate, né? O estilo do presidente Bolsonaro, de muito embate. O governo do presidente Lula tem um princípio federativo mais adequado, que permite que a gente converse mais. E a relação com a bancada capixaba? Com a bancada federal? Majoritariamente boa. Assim, dos 10 deputados, a gente tem 7 ou 8 deputados que a gente se relaciona bem. Dos senadores, a gente tem 2 que têm relacionamento bom. Então, assim, a gente tem tido, não tem dificuldade também de conversar com os 3, tá certo? Quando precisa conversar, a gente conversa. Quando trata dos interesses do Estado. Então, considero de boa para ótima. Okay. Governador, o senhor falou muito de qualidade de vida para o capixaba, trabalhar para a qualidade de vida, e falou muito de atração de empresas também. A gente tem uma nova legislação ambiental saindo do forno agora, deve entrar em prática principalmente agora em 2024. Acabei de sancionar. Então agora em 2024, essa nova legislação que promete diminuir o tempo para o licenciamento ambiental, pretende licitar alguns parques estaduais para iniciativa privada. Concessão. Isso, para conceder alguns parques para iniciativa privada. Como é que o senhor avalia que vai ser o Espírito Santo em relação ao licenciamento ambiental e como é que isso mexe na área ambiental e o que mais vem por aí em 2024? Primeiro, o princípio da proteção dos recursos naturais. Qualquer lei de licenciamento ambiental tem que levar em consideração sempre que a gente tem que ter rapidez para responder. A resposta pode ser positiva ou negativa. O que nós estamos tratando é de possibilidade de a gente ser mais rápidos, mais ágeis, numa estrutura pública que, pelas regras, né, legais, o trâmite é mais lento. Então, a gente está colocando uma centralidade nos órgãos de licenciamento ambiental, IDAF, a AGER, que é a outorga de água, recursos hídricos, e IEMA, né, centralizado num conselho para a gente poder aprovar resoluções, instruções normativas, para a gente poder dar velocidade a esses instrumentos. Reduzindo o prazo, né, de avaliação dos pedidos de dos pedidos de licenciamento, Isso. reduzindo o prazo. Ao mesmo tempo que a gente reduz o prazo, a gente permite que o conselho possa avocar algum processo para poder agilizar, caso seja um processo estratégico. Então, a lei de licenciamento ela é moderna, ela vai permitir que a gente ganhe velocidade. Mas é lógico que, junto com isso, a modernização do sistema de meio ambiente. Não adianta nada você exigir rapidez de um profissional se você não tem toda a tecnologia incorporada ao órgão. Então, junto com isso, nós estamos contratando um sistema, diversos sistemas de licenciamento, de outorga e de outros serviços da área de meio ambiente, para que a tecnologia seja uma aliada nossa. E a gente, com isso, dê respostas ou negativa, ou positiva ou negativa, mas dê a resposta mais rápida. O senhor falou sobre a área do meio ambiente. Será que a gente consegue citar qual vai ser a prioridade de cada área do governo para o ano que vem? Por exemplo, saúde. Qual que vai ser a principal prioridade? Avançar no serviço de consultas e de exames. Educação. Educação vai ser a gente conectar a nossa escola com a escola do futuro, com mais tecnologia nas escolas. Segurança. Segurança pública é continuar reduzindo homicídios. Assistência social. Assistência social é nós estabelecermos uma rede de proteção com CRAS e CREAS em todo os 78 municípios do estado. Infraestrutura.
Infraestrutura são diversos projetos, mas os mais importantes é a expansão da região metropolitana, né? Com a contorno de Viana, com a rodovia que vai fazer a ligação de Nova Almeida até a ponte de Piraquiaçu, fazendo um grande contorno metropolitano de Praia Grande, de Nova Almeida, de Santa Cruz, tá? Então, são obras que vão estruturar uma ampliação da área imobiliária e de áreas para empreendimentos empresariais. Ano que vem está previsto reajuste para os servidores? Se a Receita permitir, sempre que permite, eu concedo reajuste linear todos os anos. E o senhor pretende mudar a sua equipe de secretariado? Isso é o desempenho de cada um. Não tem estabilidade. Não tem uma o secretário previsão? não tem estabilidade. Se não estiver respondendo, a gente troca. Mas todos estão respondendo muito bem até o presente momento. Governador, o senhor falou de algumas prioridades para algumas áreas. Para a área da saúde, a gente viu um aumento dos casos de dengue no estado, um aumento alarmante. Foram 93 mortes por dengue nesse ano no estado, registro de mais de 185 mil casos. No ano passado foram 5 mortes de dengue. Tem alguma estratégia específica para dengue para o estado em 2024? A estratégia dengue, o caminho é a prevenção, né? O trabalho dos agentes de saúde nos municípios, o apoio do governo do estado com equipamentos, porque essas pulverizações que são feitas, elas cumprem um papel para outros mosquitos e menos para dengue, tá certo? Então, é trabalho de prevenção que os municípios têm que fazer, que o estado tem que ajudar, mas especialmente que cada um de nós, nas nossas casas, façamos. Governador, aproveitando, o senhor falou de segurança também, a gente teve alguns casos emblemáticos aqui, principalmente na Grande Vitória. Confrontos de bandidos, traficantes com policiais mortos, bandidos mortos, policiais recebidos a tiro em comunidades, guerra de tráfico de drogas em alguns pontos específicos, Complexo da Penha, aqui em Vitória, que é bem crítico, alguns pontos em Vila Velha, Cariacica, na Serra também. Existe alguma preocupação específica ou algum plano de ação específico para não deixar que a situação... Porque todo mundo fala na rua assim, a gente não pode chegar como é o Rio de Janeiro. Vitória, a Grande Vitória está virando um Rio de Janeiro. Como é que o senhor pensa a segurança pública e quais são as ações do Estado para não deixar que isso escale em 2024? Edu, o Espírito Santo não está igual ao Rio de Janeiro. Nossos policiais têm acesso a todos os bairros, sem nenhuma exceção. Não tem nenhum bairro fechado. Nós temos acesso a todos. Agora, nós vivemos um problema. A disponibilidade de arma de grosso calibre para os bandidos. A legislação que nós tínhamos até início deste ano permitiu que os bandidos tivessem armas potentes em suas mãos. Granadas, fuzis, metralhadoras. Não é revólver 38 não, ninguém mais usa, tá certo? Assim, pistola. Então, os bandidos estão tendo acesso legal, porque uma pessoa podia comprar não sei quantas armas, tantas munições, uma pessoa que não tem nenhum antecedente. E tem muita gente do mundo do crime que não tem antecedente nenhum, tá certo? E vai lá e compra, e arma à disposição de bandido, tá certo? Então, isso aumentou os confrontos, né, com os nossos policiais, isso aumentou a briga entre os grupos criminosos. O Estado do Espírito Santo tem uma característica: nós não temos um grupo criminoso que domina o Estado do Espírito Santo. Nós temos divisão de grupos, alguns mais fortes na Grande Vitória e outros, né, espalhados pelo Estado. Então, eles vivem disputando o território entre eles e muito bem armados. Então, eles guerreiam entre si e a polícia atua e vira uma guerra, em alguns casos, da polícia com os grupos criminosos. Então, alguns grupos criminosos usam pessoas, no sentido figurado da palavra, pessoas da comunidade, né, dizendo pessoas da comunidade, para poder fazer a pressão sobre o governo do Estado. Então, assim, nós estamos trabalhando muito, estamos conquistando resultado objetivo, efetivo, em termos de homicídios, por exemplo, em termos de crime contra o patrimônio também. Nós estamos reduzindo todos os crimes contra o patrimônio, com exceção de um, que nós vamos jogar um peso maior, que é furto em ônibus, tá certo? Furto e roubo a coletivos.
Todos os outros tipos de furto a gente está reduzindo, de crime contra o patrimônio, estamos reduzindo. E homicídio também nós estamos reduzindo. A gente tem chance de chegar este ano com menos de 1.000 homicídios, né? Quando a gente chegou no governo pela primeira vez, o Estado tinha 2.000 homicídios. Então, estamos trabalhando. Vai entrar mais 1.000 policiais esse ano, que vem, 2024. Policiais militares, vai entrar mais 40 delegados. Então, estamos estruturando a polícia com tecnologia, né? Cerco inteligente, microcomparador balístico, e outros equipamentos de inteligência, né, para a polícia científica. Criamos 2 polícias, científica e a polícia penal. Então, nós estamos estruturando uma rede para dar proteção à sociedade. Governador, muito obrigado pela presença do senhor. Qual mensagem que o senhor deixa para o capixaba para 2023, o balanço do ano, e mensagem para 2024? Bem, eu quero desejar aos capixabas, né, um momento que a gente vive de Natal, de Ano Novo, um momento que a gente tem que alimentar nossa alma, né, nosso espírito. Além da gente se confraternizar muito, a gente tem que renovar os nossos valores e fortalecer os nossos valores. E o 2024, assim, eu desejo um ano com muito resultado positivo. Assim. O governo do estado tem papel na vida de cada um, mas as nossas atitudes podem mudar o mundo. Então, que a gente compreenda que aquilo que a gente possa fazer, a gente faça. Não espere, né, que outro faça por nós. Então, é esse espírito de atitude, de responsabilidade, de determinação e de muito resultado que nós vamos ter. Né? É esse o desejo para todos os capixabas, que a gente possa viver numa sociedade que cultive a paz, que a gente possa dialogar bem entre nós. Esses são os meus desejos. São muitos, mas são importantes. Isso aí, governador, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar com a gente aqui, não é, Fabi? É verdade, governador. Muito obrigada por estar aqui respondendo aí a pergunta que não é só nossa, né, de muitos capixabas que querem também estar mais por dentro daquilo que vai acontecer no ano que vem. Bom ano novo para vocês.